Bora Brasil, bora para mais um vídeo de gabarito, correção da prova de raciocínio lógico e matemático. De qual concurso? Olha o órgão, Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, cargo, desta vez, analista judiciário, área judiciária. Só lembrando, já gravamos, já disponibilizando para a área do técnico judiciário, área judiciária, tá bem? Só procurar o vídeo aí, beleza? Banca IBFC, o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação. E o ano de aplicação da prova, o ano de 2025. Então vamos lá, sem delongas e sem enrolação. Olha só, num restaurante você monta a sua refeição escolhendo uma proteína, 3 acompanhamentos, uma sobremesa e uma bebida. As opções de proteína são carne, peixe, frango e ovo. Acompanhamentos: arroz, feijão, salada, farofa, purê, polenta, legumes grelhados, carola refogada. Sobremesa: abacaxi, gelatina, pudim de leite. Bebida: água mineral, suco de laranja e refri. Assinale a alternativa que apresenta a quantidade de diferentes refeições que se pode montar, galera. Vamos lá. Eu tenho quantas são as proteínas? Temos quantas proteínas? 1, 2, 3, 4. 4 proteínas. Tá bom. Acompanhamentos são quantos? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza. Sobremesas, temos abacaxi, gelatina e pudim de leite. 3. Sobremesa, 3. Bebida: água mineral, suco, laranja e refri. Então, bebida temos 3 também. Tá. Eu tenho que montar, tem que ter uma proteína e posso ter, então, uma proteína, posso ter 3 acompanhamentos e posso ter uma sobremesa e uma bebida. É isso. O E é multiplicação. Então vamos lá. Olha só. Quantas opções de proteína eu tenho? Algumas coisas a gente consegue usar o princípio fundamental da contagem. Não em todos os casos, mas olha só. Eu tenho quantas proteínas? 4. Então, eu tenho 4 proteínas para escolher uma. Tá aí. Beleza, é 4. É como se eu estivesse fazendo um arranjo de 4 elementos disponíveis para montar grupos de 1. Então é 4 opções. Tá bom? E aqui, para o acompanhamento, eu tenho 3 opções. Eu posso escolher 3, mas eu tenho 8 disponíveis. Olha só, então vamos lá. Análise combinatória. Pode ser arranjo, permutação ou combinação. Vamos lembrar. Arranjo e permutação, a ordem dos elementos é importante. Combinação, a ordem não é importante. Tá bom. Então, olha só, se eu pegar a proteína A, B, o acompanhamento, desculpa, eu vou chamar o acompanhamento A, B e C. E se eu inverter, ao invés disso, eu escolher o acompanhamento B, A, C? Olha, eu inverti a ordem dos elementos. Montou um novo grupo? Não, eu continuo escolhendo os mesmos 3 acompanhamentos. Eu mudei a ordem de escolher os acompanhamentos, mas no prato eles vão ter os mesmos 3 acompanhamentos, os mesmos 3 refeições diferentes. Então, observe, eu troquei a ordem e não gerou um prato diferente. Entende? Meu prato vai continuar tendo os acompanhamentos A, B e C, não importa a ordem. Então, se a ordem não é importante, a gente não vai trabalhar com arranjo. Neste cenário aqui, a gente vai trabalhar com combinação. E combinação de N elementos para montar grupos formados por P elementos é o N fatorial sobre P fatorial, que multiplica N menos P fatorial. Então, olha só, eu arranjo, aqui eu arranjo a parte do A aqui é acompanhamento. Então, quantos elementos eu tenho de acompanhamento disponível? Tenho 8. Então, vou combinar 8 acompanhamentos para montar grupos de 3, que eu posso escolher apenas 3. Beleza? E agora, sobremesa. Aqui só posso escolher uma sobremesa. E quantas sobremesas eu tenho disponíveis? 3. Então é 3 e 1. 3. Beleza? B. Também. Olha só. Eu tenho 3. 3 e 1. Só tem uma opção. Então é isso. Então vamos fazer, ó. 4 vezes 3, 12 vezes 3, 12 vezes 3, 36. Então vai ficar a combinação de 8 para montar grupos de 3 vezes 36. Vamos fazer essa conta. Olha só. Combinação de 8 para montar grupos de 3. Ó, 4 vezes 3, 12 vezes 3, 36. Então vai ser 8 fatorial sobre 3 fatorial, que multiplicou 8 menos 3, 5 fatorial, vezes 36. Trabalho 8 até o 5 para simplificar, olha só. 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial. Sobre 5 fatorial, e 3 fatorial é 3 vezes 2. Ó, 3 vezes 2 dá 6, cortei. 5 corto com 5. Então, aqui vezes 36. Então, ficou 8 vezes 7, 56 vezes 36. Então, fazer essa operação. Galera, olha só. Se você 6 vezes 6 já dá o final 36, já termina com 6. A única que termina com 6 é essa, gabarito letra B.
Precisa perder tempo fazendo conta? Na prova não precisa. Mas se você quiser fazer, você faz 56 vezes 36, vai lá. 6 vezes 6, 36 foi 3. 6 vezes 5, 30 com 3, 33. 3 vezes 6, 18 foi 1. 3 vezes 5, 15 com 1, 16. Então ficou 6, 11, foi 1 aqui, 10, 1, 2, 2016, está aí. Já sabíamos que abrir letra B, que é o único que termina com 6 aqui. Show? Bora, questão 12. Algumas pessoas foram convocadas para uma reunião e sabe-se que, caso alguém não compareça, todos os outros serão dispensados. Tá? E a reunião será remarcada. Então, algumas vão ser... Ó, vamos lá. Eu vou colocar aqui, ó. Pessoas... ponto. Pessoas está aqui. E se foram... Aqui, ó. Convocadas para reunião. Estou fazendo 2 diagramas. Vou resolver por diagrama. Então, assim, está dizendo que algumas pessoas foram convocadas para uma reunião. Perfeito. Então, eu tenho uma quantidade de pessoas aqui e tenho outra quantidade de pessoas aqui. Aqui eu estou dizendo que algumas, pelo menos umas, existe uma que está na interseção, pessoa que foi convocada para a reunião. Beleza? Então, está bem delimitado aqui, bem explicado. Aí ele fala, caso alguém não compareça, caso alguém não compareça, ou seja, as pessoas convocadas que não compareça à reunião, eles serão dispensados e a reunião será remarcada. Então, se aqui tivesse, por exemplo, 2, e se pelo menos um, só um minutinho, pessoal, o brilho aqui tinha derrubado, a bateria do tablet estava diminuindo aqui, estava acabando, aí eu pluguei. Bora lá. Então, ele fala o seguinte, então, caso alguma pessoa que tenha sido convocada para a reunião, que se ele não comparecer, ou seja, pelo menos uma não comparecer, a reunião é desmarcada. E todo mundo, tá? Ela é remarcada e todo mundo é dispensado, tá bom? Sabemos disso. Então, por exemplo, se eu tinha 2 pessoas aqui, se uma não compareceu, manda todo mundo de volta e remarca. Beleza, é isso. Olha o raciocínio agora. Houve ao menos uma pessoa convocada que não foi dispensada. Opa! Olha só, falou o seguinte, se pelo menos uma convocada, se não aparecesse, dispensava todo mundo voltava para casa e remarcava a reunião. Só que ele já está dizendo que houve pelo menos uma que foi convocada e a reunião não foi dispensada. Ao menos uma pessoa convocada não foi dispensada, ou seja, todo mundo que foi convocado foi e ninguém deixou de ir. Todas as pessoas que foram convocadas realmente foram. E se foi dizendo que ao menos uma pessoa, eu posso afirmar que é esta uma pessoa. Tá? Beleza. Então podemos concluir que... Então tá. Beleza, bora lá. As pessoas convocadas que compareceram à reunião foram dispensadas? Não. Ninguém foi dispensado, entenda. Ele falou o seguinte, a reunião não foi dispensada. Para ela ser dispensada, ninguém, pelo menos um tinha que estar fora. É ou não é? Para ser dispensada, pelo menos um dos convocados teria que matar. Só que foi dito que ela não foi dispensada. Então a gente sabe que, o que, pessoal? Que todo mundo foi para a reunião, todos que foram convocados. E nesse caso tem que ser só um. Entende? Então ele fala, as pessoas convocadas que compareceram à reunião foram dispensadas? Não, está errado. Porque um foi convocado e esse cara que foi convocado, ele realmente foi e participou da reunião. É isso que foi dito. Ao menos uma pessoa convocada não compareceu à reunião? Ao menos uma pessoa convocada não compareceu? Não. Porque olha só, se a pessoa foi convocada, se ao menos um for convocada, já cancela a reunião, manda todo mundo para casa. Mas foi dito que, olha só, a pessoa não foi dispensada. Houve ao menos uma pessoa convocada que não foi dispensada. Ou seja, esta pessoa que não foi dispensada foi a única convocada. Por isso que não houve dispensa. Então está dizendo ao menos uma pessoa convocada não compareceu à reunião? Errado. Errado. Porque quem foi convocado tem que comparecer à reunião. Tudo bem? Beleza. E todas as pessoas convocadas compareceram à reunião? Perfeito. Porque foi dito que se ao menos uma foi convocada e não teve dispensa, ou seja, se não teve dispensa, todo mundo foi convocado, compareceu.
E se foi ao menos uma, esse todo mundo é uma. É isso. Está aqui, gabarito letra C. E a reunião foi remarcada? Não, já se sabe. Foi dito que a reunião não foi dispensada, ou seja, não foi remarcada. Que para ser remarcada, ao menos um dos convocados deveriam ter desistido. Aí todo mundo voltava para casa. Mas não foi o caso. Já se sabe que ao menos um ficou e a reunião não foi dispensada, ou seja, só foi um. É isso. Gabarito letra C, também sem nenhuma dúvida. Bora, questão 13. No estacionamento de um shopping center, observou-se que 15% dos carros estacionados são deixados com pelo menos um dos vidros abertos. E entre esses carros, o furto é de 10% deles. Tá. O restante dos carros estacionados e não são deixados com vidro aberto, e entre esses ocorre o furto apenas 1%. Beleza, se deixa o vidro aberto, a probabilidade de ser furtado é muito maior de quem deixa o vidro não aberto. Tá bom. Constatado que houve furto. Opa, olha só. Vou mudar a cor aqui. Deixa eu pegar uma cor azul. Constatado que houve furto. Eita, não peguei a cor errada aqui. Calma aí. Assim. Calma. Constatado que houve furto. A probabilidade dele ter sido deixado com pelo menos um dos vidros abertos está na faixa entre... Galera, olha só. Probabilidade, número de casos favoráveis sobre no caso possíveis. Então, vamos analisar aqui, ó. Pensa o seguinte. Eu tenho um número 100% de algo. De carros no estacionamento. 5% deles, 5% dos carros selecionados são deixados pelo menos com o vidro aberto. Então, assim, ó, 5%, que é 0,05, é o que? Vidros abertos. E dentre esses 5%, 10% deles, ou seja, 0,1% deles, ocorre furto. Então, vou colocar aqui, furto. Beleza. Então, furto é quem? É 0,1%, tá bom. Dos 0,05. Então, automaticamente, aqui restou 95% que vidros fechados. Ó, vidros fechados. Então, 5% vidro aberto, 95% vidro fechado para fechar os 100% total. E dos vidros abertos, quando deixa vidro fechado, ele fala que a probabilidade de ser furtado é 1%. Então, agora, o furto diminui bastante, hein, com vidro fechado. Atrai muito menos, né? Claro. 1%. E 1% é 0,01. Vou colocar aqui 1%. Então, vamos lá. Probabilidades. Número de casos favoráveis sobre casos possíveis. Galera, os possíveis são todos os disponíveis. Seria aqui 100%. Mas olha que foi dito. Constatado que houve furto de veículo. Então já se sabe que houve o furto de veículos. Então nossos casos possíveis não são 100%. A gente já se sabe que os que foram os casos possíveis são de furto. Que já se sabe que ocorreu um furto, houve um furto. E quando que houve o furto? Quando é 0,01 dos, aqui 95% é 0,95. Então olha só, é 0,01, que é 1% dos 95%. Ou, porque houve furto quando os vidros estão fechados, ou houve furto quando os vidros estão abertos, ou 0,1, que é 10% de furto das chances dos 5% com vidro aberto, 0,05. E esses agora são os casos possíveis, porque a gente já se sabe que houve o furto. Se não tivesse colocado essa observação, os possíveis seriam 100%, todos os cenários, tá bom? E ele quer o seguinte, a probabilidade de ele ter deixado com pelo menos um dos vidros abertos. Opa! Para deixar com pelo menos um dos vidros abertos e já sabendo que tem furto, é quem? É que tem furto e vidro aberto. Ok? Já se sabe que tem furto. Esses são os cenários que tem furto. E ele quer o quê? Os casos favoráveis. É que ele quer que tenha vidro aberto. Se já se sabe que tem que ser furto, esses de vidro aberto são os vidros abertos furtados. Então vai ser o 0,05 vezes 0,1. Que é o percentual que deixa os vidros abertos, que é 5% a 0,05, vezes os 10% dessa galera que são furtados, que é 0,1. E é fazer essa operação. Então, bora lá. Olha só, 5 vezes 1 deu 5. Eu tenho 1, 2, 3 casas decimais. 1, 2, 3, 0,005. Dividido por, então vou colocar melhor aqui, 0,005. Aqui eu tenho 1 vezes 95. 95 eu tenho 1, 2, 3, 4 casas decimais. Então vai ficar assim, ó.
Beleza, corro 4 casas decimais para a esquerda. Ó, 1, 2, 3, 4. Show? Mais 1 vezes 5, deu 5. Eu tenho 1, 2, 3 casas decimais. Então vai ficar assim, ó. Que eu corro 1, 2, 3 casas decimais para a esquerda. Show? Olha a multiplicação de decimais aí, de quinhas aí. Show de bola. Então ficou 0,005 dividido por... Agora vamos somar isso aqui. Olha, vou mostrar aqui para vocês. 0, soma de decimais, hein, pessoal? Não vamos errar isso não. 0,005 aqui, ó. 5 mais 0, 5. 9 mais 5, 4. Foi 1, 0,0. Então vai ficar 0,0145. Beleza. Vamos aqui, vou trazer para cá. Vou apagar aqui a nossa adição, porque senão meu rosto aí fica atrapalhando. Então vai ficar aqui, ó. Então, olha só, vamos multiplicar por 1000 em cima e embaixo para assumir com as casas decimais de cima. Então vai ficar 5 sobre 14,5. Aqui, ó. 1, 2, vai correr 3 casas decimais para a direita. 1, 2, 3 casas decimais para a direita. Tá bom. E aí? Eu vou multiplicar agora de novo por 10 em cima e embaixo para assumir a casa decimal embaixo. Então vai ficar 50 sobre 145. E ele quer a resposta em porcentagem. Está tudo em porcentagem. Então eu vou multiplicar por 100. Vou colocar o símbolo da porcentagem. Ou seja, é 5.000 dividido por 145. É só fazer essa divisão. Isso já vai dar em porcentagem. Então bora dividir? Então, olha só. 5.000 dividido por 145. Vai. 500. Aqui tem que ser 3. 3 vezes 5, 5. 15 foi 1. 3 vezes... Aqui é 145. 3 vezes 4, 12 com 1. 15 foi 1. 3 vezes 1... Desculpa, 3 vezes 4, 12 com 1, 13, foi 1, 3 vezes 1, 3, com 1, 4, aí, 435, então ficou, ó, 3, então, 500 menos 435 dá 65, aí eu tenho um 0 para descer, eu vou descer o 0, galera, vou continuar operando, fazendo conta? Não vou, vai começar com 3%, galera, olha só, e não é 3, porque, ó, 650 eu consigo dividir 145, então vai ser de 30 para cima. Observe, qual é o que está de 30 para cima aqui, ó? 30 a 40%. Gabarito letra A. Mas quer fazer continuar a operação? Continua aqui, pelo menos mais um. Olha, se eu tentar o 4, 4 vezes 5, 20. 4 vezes 4, 16. 17, 18. 4 vezes 1, 4. Com 1, 5. Então ficou 650 menos 580. Isso dá 50 mais 20, deu 70. Então, aí vai ser, agora sim, se eu colocar um 0, vai ficar vírgula. Então, vai ficar 34, alguma coisa por cento. 34, alguma coisa está aqui realmente nesse intervalo de 30 a 40, gabarito, letra A, sem nenhuma dúvida. Bora, parte para o abraço, 14, olha só. Nem todos os funcionários de uma empresa têm casa própria. E todos os diretores têm casa própria. Tá. Com base dessa afirmação, é possível concluir que... Então, olha só. Se nem todos os funcionários de uma empresa têm casa própria, se eu colocar aqui, ó, esse diagrama, funcionários, tá? Eu vou colocar aqui, ó, casa própria. Ele diz, se nem todos têm casa própria, então pode ter uma galera aqui que não tem casa própria e pode ter uma galera aqui que tem casa própria. Beleza? Então estou representando. E é isso aqui, ó. Nem todos os funcionários de uma empresa têm casa própria. Aí ele fala, e todos os diretores têm casa própria. Olha só, vou dizer o diagrama dos diretores aqui, ó. Todos os diretores têm casa própria. Esse vai ser aqui, ó. Diretores. Agora, olha lá. Existe um diretor da empresa que não tem casa própria? Presta atenção. O diretor, ele pode estar aqui ou ele pode estar aqui. Os dois cenários, ele está dentro do diagrama dos diretores. Existe um diretor, ao menos um ou algum diretor, que não tem casa própria? Não. Em qualquer cenário, se ele estiver aqui ou aqui, ele está dentro do que, pessoal? Do diagrama do casa própria. Então, está errado. Todo diretor tem casa própria. Sacou? Bora. Os diretores não são funcionários da empresa? Olha, será? Se ele estiver aqui, realmente, ele pode não ser funcionário da empresa. Mas se ele estiver aqui, opa, ele é funcionário da empresa.
A gente pode afirmar se ele está aqui ou aqui? Não podemos. Não posso afirmar isso? Não posso, estar errado. É uma dúvida. Sacou? Então, fecho aqui de novo. Vamos lá. Eu gosto de fazer essas questões usando o diagrama, fazendo o raciocínio aqui no desenho. Olha só. Se um funcionário da empresa não tem casa própria, olha só. Se ele não tem casa própria, ele está onde? Ele está aqui. É o único lugar. Se é funcionário e não tem casa própria, ele está aqui nesse espaço. Então, ele não é um diretor perfeito. Para ser diretor, ele tem que estar ou aqui ou aqui. Mas ele está aqui, ó. Ele está aqui. Então, letra C está corretíssima. Vamos ver a letra D, para ver se tem algum problema. Ó. Existe um funcionário da empresa que é diretor. Então, para ser diretor, ele está onde? Ele tem que estar aqui e tem que estar aqui. Ou um ou outro. E não tem casa própria? Não. Todo diretor tem casa própria. Já falamos isso. Se ele está aqui, ele está dentro do casa própria. Se ele está aqui, ele também está dentro do casa própria. Em qualquer cenário, todos os diretores têm casa própria. Então, dei uma dúvida, gabarito. Letra C de casa. Bora, bora, bora. Questão 15. Finalizando aqui. Esta é a última desta prova. Tá gostando? Curte, compartilha, comenta, pessoal. Comenta aí. Tá legal? Não tá legal? Se tá legal, por que tá legal? Se não tá legal, explica o motivo. Se tem algum problema, aponta aí o problema. Tranquilão, que ninguém aqui é dono da verdade. Se tiver realmente problema, a gente vai concordar. Show? Bora! Um restaurante funciona de terça-feira a domingo. Então, peraí. Então, ele funciona de terça a domingo. Às segundas-feiras, apenas se for feriado. Peraí. Então. Não, tá, vamos ler. Se funcionar na segunda, o restaurante fechará na terça. Mas, se a terça for feriado também, o restaurante naquela semana vai funcionar todos os dias. Com base nas informações, é correto afirmar aqui. Galera, olha só, primeiramente. A primeira regra que eu estou entendendo aí é que a regra é de terça a domingo. Então, começa assim, ó, segunda. Tá? Se segunda, feriado. E segunda não for feriado. Então, olha só. O caminho feliz. E regra funciona de terça a domingo. As segundas apenas se for feriado. Então, a regra, se segunda não é feriado, ele só vai funcionar de terça a domingo. Vamos pôr assim. Beleza. Agora, se segunda for feriado, então, se funcionar segunda, ou seja, se segunda for feriado, o restante fechará na terça. Então, se segunda for feriado, presta atenção, ele fecha terça. Mas, se a terça for feriado também, aí o que acontece? O restaurante naquela semana vai funcionar todo dia. Então, a gente tem que fazer analisar o seguinte, ó. Então, não é assim, segunda for feriado, eu tenho ainda dois cenários. Ele pode ser terça não ser feriado, terça não feriado, ou terça é feriado. Presta atenção, se terça for feriado, tá aqui, ele abre todos os dias. Então, se terça é feriado, ele abre todos os dias. Abre todos os dias. E se terça não é feriado, ele vai acontecer o quê? Se ele é feriado, ele vai abrir todos os dias, inclusive terça. E se terça não é feriado, ele vai fazer o quê? Ó, as segundas ele funciona de terça a domingo. Então, se a segunda apenas for feriado. Então, se segunda é feriado, então esse cenário aqui, o restante fechará na terça. Então, se terça não é feriado, ele fecha a terça. Então, ele vai abrir de quarta para frente. Quarta, eu vou até colocar assim, ó. Quarta, quinta, sexta, sábado, domingo e a própria segunda, porque segunda é feriado, funciona. Beleza? Então tá. Então é isso aí. Montamos aí nossa regrinha, bora assim. O restaurante não funciona nas segundas? Não, pô. Não posso afirmar isso. Quando for feriado, ele funciona nas segundas. Certo? Beleza? Então tá errado. Quando ele é feriado, ele funciona. Pode acontecer alguma semana que o restaurante funcione todos os dias? Sim. Qual o exemplo? Aqui. Quando segunda é feriado e terça é feriado, ele vai abrir todos os dias. Pronto, gabarito, letra B de bola. Sacou? Olha só, letra C. Quando há um feriado na terça, olha só, o restaurante não funciona? Não. Nada, ó. Feriado na terça,
ele vai abrir todos os dias, ou vai abrir, ó, terça-feira e feriado ele abre todos os dias, exceto se segunda for feriado. É isso. Que a regra é a seguinte, ele vai abrir de terça a domingo. Se terça é feriado, ele vai abrir, continuar abrindo do mesmo jeito. Ele fala assim, quando há um feriado na terça, o restaurante não funciona, não. Olha, já tem um exemplo aqui, ó. Um feriado na terça, ele abre todos os dias, então não pode, está errado. E o restaurante funciona todos os dias da semana? Não posso afirmar. Tem dias, tem semanas, de acordo com o feriado de segunda ou de terça, que ele não abre todos os dias. Já foi dito na questão. Ó. A regra é funcionar só de terça a domingo. Ó, neste exemplo, quando segunda não é feriado, ele só funciona de terça a domingo. Então eu não posso afirmar que o restaurante funciona todos os dias. A única coisa que eu consigo afirmar é isso aqui, ó. É a única conclusão válida, tudo bem? A única verdadeira, sem dúvidas. Pronto, dúvidas. E a letra B de bola. Então aqui finalizamos? Pronto, galera. Finalizamos aqui a correção desta prova. Espero muito aí que vocês tenham gostado. Galera, mais uma vez, se gostou, curte, compartilha, comenta. Ajuda aí. Quanto mais vocês curtirem, compartilhar. E muito mais quando vocês comentarem e postar aí suas considerações. Gostou, se não gostou, posta aí. Vamos comentar, vamos discutir. Que o YouTube vai entender que o vídeo é relevante e vai disparar para mais pessoas e vai ajudar a divulgar o Matemática Bruta. Então, sem delongas, um abraço a todos e até o próximo vídeo. Fui!